Mas sobre o que nós vamos falar hoje? O título da mensagem é "Para que esse desperdício?" Para que isso? Para que o exagero? E antes de eu introduzir a palavra, eu quero dizer que nós estamos à véspera, nas portas do 24 horas de adoração. Dias 4 e 5 de julho, nós teremos o 24 horas de adoração. E toda véspera de 24 horas, isso eu já faço há alguns anos, isso é pessoal, é meu. Eu vou estudar um pouquinho sobre a vida de Davi, do rei Davi. Por quê? O rei Davi, que se encontra aqui no contexto de antiga aliança, ele foi o cara que estabeleceu adoração no tabernáculo 24/7. O que é isso? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tinha um ambiente de adoração regular, formatado, acontecendo ali. Então eu sempre vou no coração de Davi. E indo no coração de Davi, esse talvez seja o tema que mais me constrange, o tema que mais me empolga. Eu sempre trago algo novo, eu sempre monto uma palavra nova e há 3 semanas, 4 semanas atrás, mais especificamente na manhã do Conexão Criança, do sábado, eu me reuni com os nossos líderes de adoração para trazer uma direção que, na verdade, foi o esboço dessa palavra aqui, que nós vamos falar hoje. E aquilo borbulhou no meu coração e aquele esboço, ele então foi seguindo e aumentando para essa palavra. E no final das contas, hoje nós vamos falar sobre esse desperdício. Amém? Você está preparado? Então, se você puder se sentir à vontade, estenda suas mãos, feche os seus olhos. Deus, nós cremos que o Senhor quer nos mudar de nível nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor inaugura um novo tempo nessa igreja. Nós cremos em um despertar, Pai. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, aquele que traz revelação, iluminação do texto, vai tirar algo que é apenas escrito para algo que vai passar a ter sentido na nossa vida. E nós nunca mais vamos querer viver da mesma forma. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, a vida de Davi, ela é uma vida fascinante. Obrigado. A vida de Davi, ela é apaixonante. Os feitos de Davi são incríveis. E é muito incrível a gente ver como que um rei tão fascinante, a Bíblia não decide esconder os erros que ele teve. Isso é maravilhoso, porque no meio de tanta coisa boa, alguns erros pontuais poderia ter escondido, não falado, mas não é assim que o Senhor faz. O Senhor nos conta tudo e nos revela tudo, e a vida do Davi ela é muito detalhada. Mas a gente poderia aqui então estudar os feitos do Davi, mas não faz nenhum sentido a gente estudar a estrutura do Davi se a gente não entender o coração do Davi, porque o mais bonito, no final das contas, não é o que ele realizou, Jordânia. O mais interessante é a gente ver para onde o coração desse moço está apontando. E se a gente for lá em Salmo, no capítulo 27, versículo 4, e eu peço para você abrir a sua Bíblia aí, vai estar projetado, mas abre sua Bíblia aí, Salmo 27, lá no versículo 4. Se você estiver no aplicativo, marca esse versículo. Se você estiver com a Bíblia de papel, dá um grifo nele aí. Salmo 27, capítulo 4. A gente tem um dos textos cruciais a respeito da vida do Davi, do coração do Davi. A gente mostra aqui para onde o Davi aponta a vida dele, o caminho dele, o destino dele. E ele diz assim, e provavelmente você conhece esse texto: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Já ouviu esse texto? Tem certeza que sim. E aí a gente pensa, Davi era pobre? Não. Se a gente lê um pouquinho, a gente vê o volume de riqueza que Davi tinha. Mas o Davi, que é o cara que estabeleceu a adoração 24/7, quando ele vai trazer a arca da aliança
para dentro de Israel, nós já vamos contar essa história mais detalhada. Ele constrói então esse tabernáculo para a Arca da Aliança, e esse tabernáculo era suntuoso, gente. Era. Sabe como é que ele era? Uma pele, um pano de saco, alguma coisa mais ou menos como simplesmente um pano jogado. Não era o tabernáculo de Moisés, não era o templo de Salomão. É interessante que a Bíblia ela dá pouquíssima expressão para a construção do tabernáculo. Tabernáculo, leia-se tenda, tabernáculo e tenda são sinônimos do tabernáculo de Davi, porque na verdade não tinha nada. Não tinha nem a separação entre o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. É muito simples, mas espera aí. O Davi morava numa casinha simples, gente? Não, ele morava num palácio. Mas não era pouca coisa, não. Era construído com madeira de acácia, importada. Era com esculturas em ouro. Era com pedras preciosas, era um mega palácio. Mas qual que era o desejo do Davi? Morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Como assim? Preciso estabelecer fundamento com você. 2/3 da sua Bíblia, até antes do livro de Mateus, exceto no Gênesis, nos primeiros capítulos do Gênesis, Deus morava em uma tenda. Não é igual hoje, que a gente tem que combater a ideia de que isso aqui é casa de Deus, porque não é, isso é parede, é construída, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas isso veio a partir de Jesus com o Espírito Santo, em que ele decide habitar em nós. Mas nessa época, sim, Deus morava em uma tenda. No caso de Davi, numa tendinha, simples. Mas Davi, tendo todo o ouro, tendo toda a riqueza, tendo todos os súditos, tendo da melhor comida do mundo, tendo um monte de gente servindo ele desejava o quê? Morar na tendinha. Esse é o coração do Davi. O que ele desejava era estar diante da presença do Senhor, para contemplar a sua beleza e meditar na sua habitação, no seu santo templo. O desejo de Davi, por mais que ele tivesse tudo, no final das contas era muito simples, porque o que ele desejava mesmo era o Senhor. Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta. Esse era o desejo do Davi. Mas qual que era o desejo do Senhor para Davi? Porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente tem um desejo e esse desejo não é o mesmo desejo do Senhor. Inclusive nós temos desejos maus, porque o nosso coração é enganoso. Mas se eu pego o desejo de Davi, qual seria o desejo do Senhor para Davi? E aí eu posso estender mais. Qual seria o desejo do Senhor para mim? Qual seria o desejo do Senhor para você? Se você escrevesse que uma coisa você pede, o que seria essa uma coisa? Mas aí então, a gente precisa andar umas páginas e chegar lá na frente, num texto do Deus encarnado, Jesus Cristo, no qual ele revela, então, o seu desejo. E aí, lá em João, no capítulo 17, no versículo 24, Jesus diz qual é a vontade dele, qual é o desejo dele. E ele diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aí o negócio começa a ficar interessante, Bibiana. Porque primeiro a gente está falando do desejo de Davi. É interessante estudar o desejo do Davi. Mas no final das contas, nós devemos nos apegar
no desejo do Senhor, mais do que no desejo de Davi. Mas aí, se a gente estabelece um quadro comparativo, que vocês vão ver aqui atrás, a gente tem algo interessante. Em Salmos, a gente está falando do desejo de Davi. Em João, nós não estamos falando do desejo de João, nós estamos falando do desejo de Jesus. É no texto de Salmo e no texto de João. No texto de Salmo, Davi diz que uma coisa ele pede ao Senhor. Mas no texto de João, Dandan, Jesus diz: Pai, a minha vontade é aqui. Então Davi está revelando um desejo ao Senhor e Jesus está revelando um desejo ao Senhor. Mas o desejo do Davi, Douglas, é que ele pudesse morar na casa do Senhor. Mas qual que era o desejo de Jesus? Que onde ele estivesse, também estivesse com ele aqueles que o Pai tinha dado. Porque Jesus está falando, eu sou a morada. Davi deseja habitar com o Senhor. Jesus está falando, eu desejo que vocês habitem em mim. Mas se a gente segue mais, Davi deseja o quê? Contemplar a beleza do Senhor. Mas o que o Senhor deseja para Davi? Que ele veja a sua glória. Se a gente faz um quadro comparativo, a gente vê que o desejo de Davi é revelado, na verdade, no desejo do próprio Cristo. O que Cristo deseja é o que Davi desejava, meu irmão. Você não pode falar um glória a Deus. Você não está entendendo? Existe lá atrás, 1000 anos antes de Cristo, alguém falando que o desejo dele, numa outra aliança, num outro contexto, o desejo dele é o mesmo desejo que Cristo, Deus encarnado entre nós, desejava para mim e para você. Isso é lindo, porque isso é o que o Senhor está derramando sobre o meu e seu coração hoje. O mesmo desejo do Davi, o mesmo desejo de Jesus. Tudo que nós queremos é habitar no Senhor. Tudo que nós queremos, meu irmão, é ver a glória do Senhor, é contemplar a sua beleza. Dito isso, e dada essa introdução, a gente então segue para a vida de Davi. Porque é no mínimo curioso a gente pensar que o Davi, nesse contexto, já tinha o coração dele alinhado ao coração de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo. Ele tinha o desejo dele alinhado ao coração do Pai. Davi, então, teve um governo com um início conturbado. Você conhece a história do Golias? Mas você também provavelmente conhece a história do Saul, que era o rei antes dele, em que, quando Davi começou a ser aprovado, Saul começou a ficar enciumado. Mas passado toda essa questão, porque o que o Senhor estabeleceu é o que aconteceu, Davi como rei, Davi reinando, de fato, Davi então decide que a capital de Israel seria Jerusalém. Davi decide isso como rei e como alguém que deseja uma direção para o seu reinado. Ele aponta o reinado dele da forma que ele acreditava. Só que a estratégia de Davi não era uma estratégia meramente política. Porque Davi diz o seguinte: o meu desejo não era nem ser rei, mas o meu desejo era contemplar o Senhor. Então Davi diz assim: se eu decido como Jerusalém para a capital de Israel, mas o meu desejo na verdade é contemplar o Senhor, eu preciso trazer para Israel viabilidade para que esse povo também tenha o Senhor como centro do coração deles. Porque como rei ele deseja o bem do povo, mas ele deseja uma direção clara. Como que Davi faz isso? Davi fala: se eu decido que Jerusalém é a capital de Israel, e se o que eu quero é que esse povo caminhe com o Senhor no centro da vida deles, eu preciso ter uma coisa nessa cidade. Essa coisa se chama a Arca da Presença. O que a Arca da Aliança representa, gente? A presença de Deus. A Arca da Aliança é a Arca da Presença. Mas nós temos um problema.
20 anos antes, mais ou menos, na verdade mais de 20 anos antes, os filisteus, em uma invasão ao povo de Israel numa guerra, eles levaram a arca embora. A arca tinha ido para outros cantos. Só que a arca, ela é a materialização da presença de Deus dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas Davi fala o seguinte: bom, se eu desejo que esse povo tenha para eles a presença do Senhor no centro, na centralidade, eu preciso restaurar a arca, eu preciso trazê-la de volta para Jerusalém. Onde que está? Essa arca estava em Kiriat Jearim. Como assim? Quando ela foi levada, quando ela foi embora, por onde a arca parava, então ela foi com os filisteus, o filisteu, vou colocar essa arca lá em Neves. Aí chegava lá em Neves com a arca. O que acontecia com Neves? Pragas e terror. Não, tira a arca de Neves, manda para Contagem. Aí levava a arca para Contagem. O que acontecia em Contagem? Pragas e terror. Mas Deus deixou a arca ser levada embora, porque sem o Senhor permitir nada acontece. Mas aonde ela chegava, Geu? Pragas e terror. Não, manda para Betim, pragas e terror. E por fim, o povo fala assim: a arca não ficará entre nós, porque a mão do Deus de Israel é dura sobre nós. Eles reconheceram, essa arca da presença de fato carrega um negócio diferente, porque aonde ela chega, chega pragas e terror. Por quê? Porque o Senhor não permitiria que as coisas fossem tão de boa assim. O que eles fazem? Humildemente, os filisteus devolvem a arca. Humildemente também, né? Depois disso, vamos devolver. Para onde? Kiriat Jearim. E eles deixam lá 2 pessoas tomando conta dessa arca, e essa arca fica lá agora sim, por mais ou menos 20 anos. Não dá para saber quanto tempo ela ficou rodando, mas fica mais ou menos 20 anos lá nessa cidade. Beleza. Davi assume, e como eu te contei toda a história, passando rapidamente, ele quer trazer a arca de volta, porque ele quer que o centro de Jerusalém seja a presença de Deus, porque uma coisa ele desejava, que ele pudesse morar na casa do Senhor por todos os dias de sua vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Manda o exército buscar. Como? De carro de boi. Prepara boi Angus, boi Wagyu. Não tinha Nelore, não. Era boi parrudo. Prepara um carro de boi, assim, de última geração. Chega lá, colocaram essa arca em cima do carro de boi e manda trazer embora. A arca está vindo. E de repente o senhor Angus tropeça. Na hora que ele tropeça, a arca vai tombar. Na hora que a arca vai tombar, um senhor chamado Uzá, com toda a boa intenção do mundo, afinal, Davi estava dispondo de tempo, de dinheiro, de recurso, de estratégia, para que aquilo que o rei queria acontecesse. E aqueles que foram mandados na missão têm que completar a missão. A arca vai cair, imagina a arca chegar quebrada, pastor. Não dá para chegar quebrada. Mas aí o que ele faz? Segura a arca. Na hora que ele põe a mão na arca, o que acontece? Fogo nele. Morreu na hora. Torrado. Davi desespera, ninguém quer chegar nem perto. Meu Deus, se ele morreu, eu não quero chegar nem perto ali. Se ele morreu, eu que não vou chegar perto. Então, a partir de uma decisão do rei, o rei manda a arca para a casa mais perto. Não sei se foi na cozinha, na sala, no curral, no quarto, eu não sei onde foi, mas mandaram a arca para a casa do senhor Obed-Edom. Essa arca vai ser estabelecida lá. E o que o texto vai narrar é que nos 3 meses que a arca ficou lá, houve prosperidade naquela casa. O Senhor abençoou a casa do Obed-Edom. Mas aqui a gente tem um fato muito interessante. No parêntese do texto em que Uzá morre, Davi manda a arca para a casa de Obed-Edom, até o ponto em que Davi
vem de novo pegar a arca para trazer para Jerusalém, existem duas guerras que acontecem, Fernandão. E o que o texto nos narra? Que Davi vai pedir orientação para o Senhor de como ele deveria lutar aquelas batalhas. E o Senhor fala, nessa aqui você vai por aqui, nessa outra você manda os exércitos assim, mas naquela primeira você vai com arco e flecha, na segunda você vai com lança. E aí Davi ouve a instrução do Senhor, executa da forma que o Senhor instruiu, e o que acontece? Vitória. Davi ganha as duas batalhas. O que eu não posso te afirmar, que cronologicamente essas guerras aconteceram de fato nesse período de 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Por que eu não posso te afirmar? Porque a Bíblia não me dá informação suficiente para isso. Mas o que eu posso te afirmar? Que o cronista decidiu colocar essa narrativa entre a morte de Uzá e a hora que Davi volta para buscar a arca, por algum motivo, ou porque de fato ela aconteceu nesse período de 3 meses, ou porque o cronista quis, mesmo que não aconteceu cronologicamente, nos mostrar que a partir de quando Davi tomou uma atitude sem consultar a Deus, por mais que tivesse boa intenção, alguém morreu porque ele não perguntou a Deus a como fazer. E aí mostra que ele então pede orientação a Deus nas batalhas, porque quer mostrar para a gente que Davi agora mudou o posicionamento dele. E ao invés de fazer algo só com boa intenção, ele fez além de boa intenção com a orientação de Yahvé. Estamos juntos até aqui? Minha boca secou. Qual foi o problema? Davi volta para casa nesses 3 meses. Obed-Edom é abençoado. Davi fala, pelo amor de Deus, isso é tudo que eu queria, ser abençoado. Nós temos que dar um jeito de trazer a arca. Se vocês estão com medo de voltar lá, troca o exército, demite todo mundo. Vamos fazer de outro jeito. E Davi foi consultar ao Senhor. Por que Uzá morreu? Aí vem um ponto que é complicado. Na minha visão, não é porque Davi mandou buscar a arca, é porque os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam dizer para Davi como a arca deveria ser carregada, não instruíram porque não sabiam. Gente, quem deveria ter a instrução de como a arca da presença deve ser carregada? Os sacerdotes, baseado em quê? Na instrução dada em Moisés, no tabernáculo de Moisés, que sim, esse era suntuoso, sim, esse demora 3 capítulos para narrar como era a construção dele, enquanto em contrapartida, o de Davi demora 1 versículo falando, Davi construiu uma tendinha. Mas quem deveria carregar o tabernáculo, a presença, a materialização da presença? Os sacerdotes ou aqueles da tribo de Levi que tinham a função sacerdotal. Na minha visão, quem errou foram os sacerdotes. E aí, meu irmão, enquanto eu e você não assumimos o nosso papel de sacerdote, vai ter gente morrendo por aí. Enquanto a gente transferir para o pastor a função sacerdotal, sem entender como em 1 Pedro, ou como em Apocalipse 1,6, o Senhor nos fez, a partir de Jesus, um reino de sacerdotes, as pessoas vão morrer queimadas. Enquanto a gente transferir a responsabilidade, dizendo, faz do seu jeito, faz de qualquer jeito. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você somos sacerdotes, e nós devemos saber como que carrega a presença do Senhor, sabe? Às vezes a gente não tem leitura da palavra, como que a gente vai saber, gente, como carrega a presença? E aí fica aqui um questionamento meu, talvez Uzá morreu não por Davi, e a gente está culpando Davi, mas sinceramente, por causa da negligência dos sacerdotes, mas naquela época, os sacerdotes eram apenas aqueles da linhagem de Arão, e os levitas com função sacerdotal da tribo de Levi. Mas não é assim mais comigo e com você. Tudo bem, nosso país de cultura católica, a gente transfere para a figura de autoridade religiosa, como padre e pastores, a função sacerdotal. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a partir de Jesus Cristo, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Sou eu, é você. Continuando essa história. Então agora Davi aprende. Davi descobre. Davi vai ler, Davi vai ser instruído e fala, gente, não é em carro de boi,
não é em carro de boi. Como que vocês deixaram o carro de boi? Por que, gente, que ele trouxe em carro de boi? Porque quando ela foi levada em carro de boi, mas o Senhor nos ensina a forma com que o mundo faz, não é a forma com que os meus filhos fazem. Eu permito fazer outras coisas, mas não é a forma que a gente faz. E aí Davi vai entender, não, a arca da presença deve ser carregada no ombro dos sacerdotes, com a vara que passava dentro das 4 argolas do tabernáculo. Eles deveriam carregar assim. Sabe por quê, meu irmão? Porque o boi representa a força humana. Presta atenção nisso. O boi representa a força humana. Quando a gente pega, por exemplo, os arados antigos, como que eles eram feitos? No boi. Porque boi é bicho forte. O boi representa a força humana, mas o carro de boi representa a forma humana de fazer as coisas. E o Senhor, Ele nos ensina essa noite, não existe estrutura nenhuma que eu e você possamos fazer que seja capaz de hospedar a presença do Senhor. Não existe nada que a gente crie, sabe por quê? Como que o Senhor deseja que a presença dEle seja transportada pelos verdadeiros adoradores, não é por estrutura. A gente pode construir o que for, mas o Senhor nos instrui, o Senhor fala, a minha presença é carregada por filho. A minha presença é carregada por aqueles que foram cobertos do meu sangue. Sabe, não adianta a gente forçar a barra nisso. Mas então, Davi agora, meu irmão, sabendo a forma correta, o texto vai dizer que então, a partir disso, ele prepara a arca, prepara a tenda para a arca, e ele estabelece então que o povo deveria carregar no ombro essa arca. Mas ele estabelece mais, pastor, ele fala assim, de 6 em 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifício. E você pensa, que demora. Porque o churrasco do sacrifício não vinha em carne a vácuo, fatiada. Tinha que matar na hora. Então o processo se torna mais longo. Pensa a canseira. E aí Davi diz mais, não vai ser só carregado pelos sacerdotes, que é a forma, não apenas vai ser de 6 em 6 passos o sacrifício, mas eu também envio os músicos para ficarem tocando o tempo inteiro, subindo um aroma da adoração. E não só isso, Davi, o texto vai narrar dizendo que Davi dançava com todas as suas forças. Davi foi andando do lado, gente. Ele não só mandou trazer, não. Ele foi junto. E ele dançava com todas as suas forças. E aqui um ponto muito interessante. O texto vai dizer que Davi não estava com vestes reais, mas com estola sacerdotal. Dá uma pausa. Um rei deveria se vestir de rei. Não tem conversa. Mas o texto vai nos narrar e nos dar ênfase que Davi não estava vestido com vestes reais, mas ele colocou uma estola sacerdotal. E sabe do que eu fiquei me lembrando aqui, Arnaldo? Fiquei me lembrando de Apocalipse, capítulo 4. Se eu estiver errado na referência, Rose, você me corrige. A Rose tem Apocalipse todo de cor. Mas Apocalipse, capítulo 4, onde diz que os 24 anciãos lançam as coroas aos pés do Cordeiro. Como assim? Por que você lembrou disso? Mesmo sendo dado autoridade, eles não desejavam autoridade.
mesmo sendo dado a eles poder de coroa. Quem deu as coroas para eles? O próprio Deus. Mas mesmo desejando as coroas, eles lançavam as coroas, eles abriam mão das coroas. E aí eu fiquei pensando, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente abre mão da coroa como Davi, ou a coroa vai ser tirada de nós como em Saul. Mas a opção de não ter o Senhor como verdadeiro rei nós não temos. Porque é uma opção ou outra. E o que Davi faz? Davi está dizendo o seguinte: bom, como rei, eu mandei trazer a arca e deu errado. E eu descobri que quem pode carregar a presença são quem? Os sacerdotes. Então ele fala o seguinte: parece que minha primeira função é ser rei. Eu abro mão dessa função, deixa eu colocar a roupa de sacerdote, porque o que me importa mesmo é carregar a presença do Senhor. Mesmo que eu não esteja com vestes reais, isso é segundo ofício. O que mais me importa, no final das contas, é carregar a presença de Deus, é ter acesso à presença de Deus. O reinado fica para depois. E aí vai falar então que Davi dançava com todas as suas forças. E gente, depois de muito tempo, 6 em 6 passos, 6 em 6 passos, e vai andando, eles alcançam o pináculo do Monte Sião, onde estava estendida a tenda, levantada a tenda. E ali eles colocam então a arca da presença de Deus. E acabou? Não, eles fazem mais um último churrascão, último sacrifício, um mega sacrifício ao Senhor. E acabou não, porque Davi estabeleceu, então, a partir daí, a adoração 24/7. Dentro daquele ambiente, tinham pessoas adorando ao Senhor todas as horas do dia, todos os minutos do dia, todos os segundos do dia, 7 dias da semana. E Davi, então, está muito feliz. Glória a Deus, deu certo. Agora ninguém morreu. Agora, aquilo que aconteceu na casa de Obed-Edom vai acontecer dentro do meu reinado. Eu vou ser abençoado, mas não só eu, todo um povo, porque o que Davi queria não era apenas uma bênção para ele. Davi queria que o povo tivesse o Senhor como centro da existência, como centro da história. E Davi então vai feliz para casa, para fazer o quê? Para abençoar a própria casa dele. Mas chegando em casa, ele encontra a senhora, sua esposa, Mical. Então, chegando para abençoar, a gente chega nesse texto. Quando Davi voltou para abençoar a sua casa, por que abençoar, gente? Pensa Davi, cheio da presença do Senhor, inundado da presença do Senhor, dias ali, dias com sacrifício, mas não só o sacrifício de animal, um sacrifício vivo, se entregando. Ele vai chegar para dizer: essa casa vai ser cheia do Senhor também, essa casa vai ser uma bênção. E ele chega, quando Davi voltou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul e também esposa de Davi, saiu ao encontro dele e disse, aqui na minha cabeça eu leio com várias vozes de deboche, mas eu vou privar vocês da minha leitura interna e vou ler normal. O que a Mical disse? Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje? Figura de palhaço? Descobrindo-se aos olhos das suas servas, né, Davi? E dos seus servos, como sem nenhum decoro, se descobre, sabe o que, Davi? Aquilo que você é, um sem vergonha qualquer. E Davi, cheio da presença do Senhor, chega em casa e murcha. Porque o Davi, que estava abrindo espaço para o Rei dos Reis, o Davi que estava fazendo de tudo para que a arca da presença fosse se hospedar em Jerusalém, na capital de Israel, aonde significava o centro do poder, da força, do governo. No final das contas, ele recebe uma grande, uma bela de uma crítica dentro de casa. Sabe, e aqui a gente vai entrar então no ponto principal que o Senhor ministrou no meu coração, para que eu pudesse escrever essa mensagem.
E eu peço que você preste atenção no que eu vou falar aqui. O texto vai narrar que a partir desse momento, Mical nunca mais pôde ter filhos. E eu quero te dizer que esse coração volumoso em crítica significa a nossa esterilidade espiritual. Eu quero te lembrar que, na verdade, o medo, a acusação e o julgamento fazem com que o fluxo da vida espiritual interrompa e se torne estéril. Sabe, os nossos corações, eles endurecem quando a gente julga a adoração dos outros, ao invés de nós nos prostrarmos e nos humilharmos diante do Senhor. Vamos dar exemplo aqui. Cheguei aqui, nossa, mas fulano fala aleluia demais, hein? Meu Deus, para que levantar tanto a mão? Gente, que choradeira, chora dentro de casa. Para que cantar nessa altura? Jesus amado, que exagero. Meu Deus, vai lá na frente todo domingo orar. Será que não ora em casa? Por que precisa chorar aqui? Chora dentro de casa. Não, mas precisa mesmo ficar cantando esse trecho, falando que ama Jesus esse tanto de vez? Nossa, que repetição. Lembrando que no céu a música é santo, 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 né? E depois, santo, santo, santo. E depois, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o poder. E depois, santo, santo, santo. Não, para que esse exagero? Para que esse tanto de expressão? Não, mas é expressivo, hein, gente? Precisa expressar esse tanto. E sabe por quê, meu irmão, que Satanás quer parar os adoradores extravagantes? Sabe por quê? Porque quando Satanás para os adoradores extravagantes, ele para o Senhor sendo entronizado nesse ambiente. Por causa de julgamento, que sabe o que está fazendo? Nos tornando estéril. E o mesmo que critica é o mesmo que diz: eu não vou orar lá na frente não, porque na verdade eu já orei e não fui curado. Não, mas a esterilidade do coração vem a partir desse volume de crítica. Tudo critica, 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 critica. Nada presta. Todo mundo é exagerado. Mas a vida espiritual é estéril. A nossa vida com o Senhor é monótona. Isso quando só não existe uma maquiagem dentro desse auditório que é chamado de casa de Deus. Quando a gente não entende que por onde a gente anda, a gente é tabernáculo vivo, construindo uma casa para Deus por onde a gente passa. Sabe como é que é a pergunta que Satanás faz para um adorador radical? Para que esse desperdício? Eu penso que exagero e desperdício deveria ser sinônimo. Porque quando a gente fala assim, para que esse exagero? A gente está falando de algo que foi dado além da medida, que não deveria ter sido colocado ali. E desperdício é a mesma coisa. Algo que foi colocado ali, sendo que não precisava ter sido colocado. Então Satanás vai perguntando e vai soprando, para que esse desperdício? Para que esse exagero? Eu fico imaginando como que foram os questionamentos para Davi. Por que sacrificar a cada 6 passos, Davi? Faz um sacrifício no início, faz um sacrifício no final, ué. Por que reunir toda Israel e gastar tanto dinheiro e gente para carregar a arca? Só coloca os necessários lá, ué, os que são mais fortinhos, que aguentam caminhar mais. Para que tanto isso? Para que Davi trazer todos os músicos? Que bobeira é essa? Traz uns lá que aguenta tocar um cadinho mais. Davi, você não tem coisa mais interessante e importante para fazer no reino do que movimentar esse povo todo para trazer essa arca aí, não? Davi, você não tem umas armas para construir, subir um murinho a mais. Você não tem inimigo mais, não. Porque está parecendo que não tem, Davi. Que desperdício é esse? Que exagero é esse, Davi? E aí,
Eu fico pensando, 24 horas de adoração? Ô, gente, por que não libera para o povo dormir de madrugada? Assim, exagero, né? Não precisa de tanto. Mas será que essa foi a única vez que alguém foi considerado como um desperdiçador? Será que essa foi a única vez que alguém foi tido como alguém exagerado? Se a gente vai lá em Mateus, capítulo 26, nos versos de 6 a 8, diz que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro com um perfume muito caro. E o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram, lê comigo. Para que esse desperdício? Não está exagerado, Jesus? Fico me lembrando da outra história, em que uma mulher mal falada entra na casa e diz que ela molhava os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela. E aí o que tiveram de fala para Jesus? Ou de pensamento? Se Jesus soubesse quem era essa mulher, essa exageradinha aí, não deixava fazer isso. E aí Jesus vai pela única vez na Bíblia dizer que alguém, além do Pai, amou a Ele. Ele diz assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Essa mulher me fez uma boa ação. Essa mulher me ama. Mas não é desperdício beijar o pé de Jesus? Pelo amor de Deus, beijar pé, que nojeira. Eu fico me lembrando então de Marta e de Maria. Então em casa, Jesus chega, e a gente tem uma narrativa um pouco injusta com relação a Marta, porque sinceramente, Maria escolhe a boa parte, se assenta aos pés de Jesus, mas o que Marta está fazendo é também com toda a boa intenção, assim como usar. O que ela está fazendo? Jesus andava sozinho, gente? Andava não, aquele monte de homem. O que ela vai fazer? Comida. Aí ela olha para Marta e fala, tem cebola para picar, minha filha. Olha o tanto de homem aí. Maria, tem banheiro para lavar. Vamos fazer as coisas, o povo está chegando. Jesus está aí, levanta um pouquinho. E sabe o que o Senhor veio ministrar no meu coração? O ponto dessa história não tem a ver com o que elas estão fazendo, mas tem a ver com esse coração crítico a Maria, como se a Maria fosse exagerada, tipo, e aí Maria, você não vai levantar daí não? Maria, tem mais coisa para fazer. Você quer mostrar o que para Jesus? Que você fica no pezinho dele? E aí Jesus dá uma direção. Ele vira para Marta e fala assim, Marta, uma coisa é necessária. E olha que lindo. Quem que tinha falado uma coisa, gente? O Davi, você lembra? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Olha a referência que Jesus traz para Marta. É óbvio, esse texto está escrito em grego, o original de Davi está escrito em hebraico. Eu não estou falando de uma tradução literal, mas eu não acho que Jesus usa uma coisa à toa. Jesus está falando o seguinte, Marta, uma coisa é necessária, sabe o quê? Que você possa habitar na minha presença todos os dias. Uma coisa. Para que tanto desperdício? Para que tanto exagero? Sabe, para que fazer um 24 horas? Para que ir todo domingo no culto? Mas você vai no culto e agora ainda vai na célula? Meu Deus do céu, agora vai em reunião de homens, faz curso de homens. Que exagero é esse? Para que tanto?
Para que tanto tempo com um momento de adoração? Por que não vai para a palavra logo? Ficar repetindo. Para quê? Porque na verdade o que eu quero não é dizer nada ao Senhor, é que o Senhor diga alguma coisa para a minha vida ser boa lá fora, né? Eu quero uma direção para eu viver melhor, mas eu mesmo não quero dizer nada ao Rei dos Reis, porque o que me importa é criticar e ter minha vida boa. Sabe, meu irmão, é óbvio que para o Davi política, relação comercial, militarismo, tudo isso importava, mas o que Davi está falando é o seguinte: não é que não existam outras coisas que tenham grau de importância, eu estou dizendo que existe uma coisa que ela sobrepõe a todas, que é a presença do meu amado, é a presença do meu Senhor, é isso que eu desejo, sabe? E enquanto eu preparava essa palavra, enquanto o Senhor ministrava ao meu coração, e eu sei, isso aqui não é um parênteses de palavra à toa, isso é o Senhor levantando aqui adoradores exagerados, extravagantes, em que não ligam para levantar a mão. Sabe, meu irmão, sabe o que é o problema do exagero? É que quando você considera o outro exagerado, você na verdade está dizendo que ele está denunciando a sua falta de intensidade. Vou te explicar melhor. Se alguém levantou demais a mão e você está criticando, é porque imagina se essa moda pega, todo mundo levanta a mão, você vai ter que levantar também? Não, peraí, imagina se essa moda de ficar aqui ajoelhado pega. Deixa eu criticar aquele ali que está ajoelhado para aparecer. Vai que eu preciso também ajoelhar. Que vergonha. Lembrando que Jesus morreu pelado numa cruz por mim e por você, tá? Abriu mão de sua glória. Eu dou a ênfase no pelado porque a gente tem a imagem de Jesus com aquela tanga enrolada, né? Não é não. Não é esse o contexto que a gente tem da narrativa, não. É nu. E a gente tem vergonha de levantar a mão. Diz que o outro é exagerado, porque na verdade a intensidade do outro está denunciando nossa frieza. O que eu creio é que o Senhor está levantando nesse lugar, os Davis. Uma geração dos extravagantes. Ano passado, enquanto eu clamava ao Senhor, eu tive uma direção do Senhor, pessoal, tanto que não é algo que eu trouxe para a igreja, trouxe apenas para os nossos líderes de adoração, que esse seria um ano da adoração extravagante. A partir disso, eu tenho orado e agido como um passo a mais, um pouquinho além. Sabe, meu irmão, sabe o que Deus está levantando em você? Se ora 10 minutos, vamos orar 15. Jejua um dia, jejua 2. Se entrega 10, se entrega 20 agora. É um pouquinho a mais, é um pouco além. Mas agora a gente vai fechar então esse texto com chave de ouro. Porque a gente tem toda uma procissão realizada do processo da arca. Mas nos parece que essa procissão nos aponta para algo maior. A intenção que o texto dá é que isso aqui está apontando para um lugar maior do que a história do Davi. Sabe, porque o Davi, ele se humilha, ele dança com toda a sua força, ele prepara todo um povo para trazer a presença de Deus para o meio de Israel. Mas Jesus abre mão de assentar à destra do Pai, e em semelhança a homem, vem até nós, humilhado, para que a presença dele pudesse ser restaurada dentro de nós. Está entendendo isso? Sabe, Davi, enquanto fazia o sacrifício, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata o carneiro, mata o cordeiro, fica limpinho o lugar, gente? Não, né?
O que acontece no chão? Sangue. Sangue para cá, sangue para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata o cordeiro, mata o carneiro. Sangue para lá, sangue para cá. Davi deixa um rastro de sangue da casa de Obed-Edom até o pináculo do Monte Sião. Jesus Cristo deixa um rastro de sangue em toda a sua crucificação, chegando ao Gólgota, e derrama seu sangue por toda a humanidade. Quando Mical questiona o Davi, Mical então vai dizer: ô seu sem vergonha. Olha o que Davi responde. 2 Samuel 6:22. Mical, o negócio é o seguinte: se achou que eu fui exagerado, ainda mais desprezível eu me farei. Me humilharei aos meus próprios olhos. Mical, eu não estou falando de me humilhar aos olhos dos outros. Eu estou falando o seguinte: eu me resumo, eu me rebaixo a minha própria insignificância. Eu me prostro, ainda mais desprezível me farei aos meus próprios olhos. Quanto às servas que você está falando, Mical, porque você me desonrou, você me questionou, você me humilhou, mas quanto às servas que você está falando, delas serei honrado. Essa é a resposta do Davi. Um rei que não queria ser rei, um rei que desejava, na verdade, ser sacerdote. Mas aí eu te pergunto, qual episódio narrado Davi se faz ainda mais desprezível? Não tem. A narrativa não conta nenhum episódio de Davi se fazendo mais desprezível do que ele faz aqui. E aí, meu irmão, Davi estava apontando para o filho de Davi, aquele que se fez desprezível por mim e por você. Davi apontava para o Cristo, Deus encarnado, vindo a mim e a você, que deixou um rastro de sangue para que a minha culpa e a sua culpa fosse esquecida, e eu e você fôssemos cobertos com o sangue do Cordeiro. E aí eu fico pensando, e ele fala: e sobre as servas, delas eu serei honrado. Eu fico lembrando, Maria de Magdala, Maria de Betânia, aquelas nas quais eram consideradas um nada na sociedade, em que o Rei da Glória vem, decide caminhar com elas, e delas ele é honrado. Sabe, mas aqueles para quem eu vim não me receberam. Eu fico lembrando da história de Mical, a esposa de Davi, era quem podia ter o melhor de Davi. E eu fico lembrando de Jesus falando aos judeus: eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Mas aqueles que não tinham nenhuma dignidade, esse eu decidi andar com eles, e eles me honram, não só com os lábios, mas também com o coração. Se você puder ficar de pé, meu irmão, eu quero te dizer e pedir para você fechar os seus olhos, porque agora nós vamos ter um tempo de adoração extravagante. Eu peço para acessar as movimentações, por favor, que você se entregue completamente ao Senhor, porque o Senhor deseja levantar entre nós os adoradores extravagantes. Sabe, meu irmão, Deus abriu um caminho para que Israel tivesse acesso à presença, mas Jesus Cristo abriu o caminho para que a humanidade pudesse ter a presença de Deus dentro dela. Sabe, o caminho que Davi está apontando, na verdade, é um caminho que seria feito perfeito em Jesus Cristo. E eu queria que você agora, nesse momento, começasse a celebrar e a honrar esse rei, abrindo a sua boca,
declarando quem é Ele, cantando quem é Ele, dizendo com as suas próprias palavras quem é esse Senhor, se entregando um pouco mais, se prostrando, se necessário ajoelhando, chorando, cantando em extravagância. Ah, Jesus Cristo, nós te amamos e nós te honramos. Senhor, obrigado pelo seu sacrifício. Senhor, todas as posições de autoridade que nos foram dadas, Senhor, nós abrimos mão e abandonamos diante do Senhor, porque o nosso desejo não é apresentar as nossas coroas, mas é nos apresentarmos ao Rei dos Reis, aquele que é o dono da verdadeira coroa da vida. Senhor, o nosso desejo é te honrar, Pai, não só com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Senhor, tudo que nós desejamos é te entregar, Pai, todo o nosso ser, toda a nossa força. Senhor, não apenas no 24 horas de adoração, mas também, Senhor, todos os dias da nossa vida. Senhor, nos dê força para orarmos mais, para lermos mais a palavra, Senhor, para sermos intensos, Senhor. E quando nos perguntarem para que tanto exagero, para que tanto desperdício, que o nosso coração tem apenas uma convicção: porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Não é por mim, não é pelo que eu sou, mas é por quem Ele é. E um trono de adoração está sendo erguida na igreja da família, um trono de exaltação, um trono de entrega total, um trono de devoção, Pai, é erguido nesse lugar aqui. Nós levantamos as nossas vozes e te exaltamos, Senhor. Da sua presença, da sua face. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno tu és, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono.
queria perguntar se você está aqui às vezes com o seu coração pegando fogo de paixão pelo Senhor. Por outro lado, às vezes isso aconteceu hoje porque você estava há tanto tempo longe de Jesus. Ou às vezes você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero perguntar se você aqui nesse lugar deseja confessar com sua boca que Jesus é o único Senhor e Salvador, ou se você deseja voltar para Jesus, porque o seu coração hoje reaquece de paixão e de entendimento de quem Ele é. Eu queria pedir para você levantar as mãos, porque nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus? Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que deseja confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou voltar para Jesus? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Tem mais alguém aqui? Eu queria pedir para você vir aqui na frente, por mais desconfortável que isso seja, mas eu preciso orar junto com você. Por favor, alguém traga aquele moço ali em cima. Queria pedir a liderança para chegar aqui junto. Eu queria te dizer, Igreja da Família, que eu creio em um novo tempo. E eu creio em um novo tempo dos adoradores extravagantes, daqueles que não ligam para os julgamentos do exagero, porque toda esterilidade espiritual vai embora do nosso coração. Essa fase de às vezes orarmos e não vermos a cura, isso não é mais o que acontecerá, porque aqui flui um rio de águas vivas e um rio de cura, um rio de cura. Sabe por quê? Porque nós temos um coração completamente intenso ao Senhor. E eu queria pedir você que está aqui na frente, Alan, chega ali comigo, por favor, para a gente orar juntos, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu andei longe do Senhor, mas eu me arrependo dos meus pecados, e hoje meu nome se encontra no livro da vida. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus. Se você puder, aplaude Jesus.